É feliz quem a Deus se confia. Assim rezávamos no refrão do Salmo 1, que é um convite para cada um de nós, para que a centralidade da nossa existência não esteja embasada puramente numa realidade humana, mas cujas raízes sejam de fato divinas, aonde a nossa vida sustentada, nutrida pela palavra, pela Eucaristia, possamos fazer a experiência da verdadeira felicidade, das bem-aventuranças. Nós ouvimos o livro do profeta Jeremias na primeira leitura, aonde o profeta que é enviado, que fala em nome de Deus, anuncia: maldito homem que confia no homem e faz consistir sua vontade na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Não é que devamos perder a confiança no outro, não é isto que a Sagrada Escritura quer nos apresentar, mas que o nosso coração esteja voltado para o divino, para Deus, e não nas realidades efêmeras da materialidade do mundo na qual habitamos. O nosso coração precisa, de fato, pertencer a Deus. E aqui está a verdadeira felicidade do homem, da mulher, de todo o gênero humano em Deus. Por isso que o salmista, já no refrão, nos evidencia: é feliz a quem a Deus se confia. Há aqueles cuja confiança está voltada para si mesmo, até na própria linguagem: é eu que faço, é eu que conquisto, quando na verdade, e antigamente não tão distante da nossa realidade, era muito comum ouvir dos nossos pais a expressão "se Deus quiser", se for da vontade de Deus. Hoje em dia a gente ouve mais uma linguagem a partir da nossa vontade. Se não der certo, aí sim, recorramos a Deus. Deixamos em suas mãos e quase que obrigamos a Ele realizar aquilo que para nós imaginamos que seja necessário. E nem sempre a nossa vontade, o nosso desejo está em consonância à vontade de Deus. O salmista, ele vai nos apresentando, nos direcionando como deve ser a nossa conduta. E assim, na primeira estrofe, nos diz: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos passos, mas como uma sarça ardente que aquece o nosso coração também. Quando alcança o nosso ouvido e com a nossa permissão, entra no nosso coração, e se permitimos, nossas vidas são transformadas. E desse modo, a experiência das bem-aventuranças, da felicidade eterna, pouco a pouco a humanidade, o ser humano vai fazendo. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. As raízes de uma árvore, ela tem a sua importância, que é sustentar aquela árvore. Mas também é pelas raízes em que todos os nutrientes são encaminhadas para que esta árvore cresça e produza frutos, além de outros elementos como o calor, a água e vice-versa.
O que isso tem a nos dizer? Penso que esta reflexão é importante para que possamos observar em que local, usando uma expressão, estamos plantados, o que é que nos sustenta, quais são estas raízes e se estas raízes de fato têm ajudado no meu crescimento, na minha segurança. E assim nos faz recordar daquele homem prudente, que construiu a sua casa na rocha firme, e diante das tempestades se mantém de pé. E a raiz, ela tem também esse papel. Diante das ventanias, dos vendavais, mantém a árvore sustentada. Qual é a base em que a minha vida, a minha história, meu projeto está alicerçado? Feliz é aquele que não anda no caminho dos perversos, e nem junto aos zombadores vai sentar-se. É feliz aquele em que tem a palavra de Deus como elemento fundante da sua própria vida, mas como caminho que se abre para o mistério, para Deus. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Então, a nossa vida cristã, a nossa vocação, Deus nos convida para que possamos frutificar. E o ser cristão, cuja missão é dar frutos, frutos em abundância, de uma vida doada, de uma vida dedicada ao reino de Deus, para que assim de fato a nossa identidade cristã venha corresponder aos apelos de Deus. Nós ouvíamos também, amados irmãos e irmãs, narrado por São Lucas, as bem-aventuranças, mas também algumas advertências. E Jesus, que está na montanha, desce para a planície, um local plano, e havia uma grande multidão. Mas Jesus dirige a sua fala para os discípulos. Mantém os olhos para os discípulos, para aqueles que ele os chamou. E por mais que a multidão estivesse à escuta, mas a responsabilidade principal era dos discípulos. E as palavras de Jesus contradizia aquele contexto social da época, realidade de pobreza, de miséria, levando a ir além desta realidade material em vista da eternidade. Bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? São aqueles que fazem a experiência da verdadeira felicidade, daqueles que alcançaram a Deus, daqueles que alcançaram o céu. Tanto que no processo de canonização de um santo, é uma fase, a bem-aventurança, o bem-aventurado, aquele que é reconhecido pela igreja, que de fato alcançou o céu. E o santo, a santa, é feliz, porque a sua vida se identificou com a própria vida de Deus. E é a expressão de veneração. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: bem-aventurado vós os pobres. Agora imaginemos esta realidade, por vezes até de miséria, naquela época,
Não significa dizer que em nossos tempos isto não aconteça. Alguém que sofre e ouvir uma palavra de esperança, de que existe um lugar, de que existe uma realidade onde não haverá mais sofrimento, não se passará mais por discriminação na margem social. E Jesus vem justamente apresentar esta esperança, e se faz esperança, se faz caminho. Mas anterior às palavras de Jesus, das bem-aventuranças, algo muito curioso, é digno de reflexão, é que Jesus desce da montanha. E no pensamento bíblico, a montanha sempre foi o lugar de Deus, às alturas. Mas este Deus, Ele desce. Ele vem ao encontro do seu povo sofrido. Ele vem ao nosso encontro. Ele comunica a sua palavra e se faz palavra. Usando uma expressão, Ele arma a sua tenda no meio de nós. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Penso que o nosso maior desafio é lidar com esta realidade de perseguições, seja dentro do campo vocacional, familiar, pastoral. Quando somos perseguidos, a nossa vontade é de pular da barca, é de deixar, é de abandonar. E às vezes até tentado, não preciso passar por isso. Há alguém que está lá fora que é mais feliz do que eu. Vejo sempre aquela pessoa sorrindo de bem com a vida. E por que permanecer diante dos sofrimentos? Mas aqui está o segredo. Feliz és tu se sofres pela causa do reino de Deus, por causa de Jesus. Porque terás a tua recompensa, não aqui, nesta realidade, mas no céu. E o nosso maior desafio é lutar para que conquistemos o nosso lugar, o que já foi conquistado por Cristo. Mas a nossa liberdade, ou seja, o mau uso da nossa liberdade, pode tirar de nós este maior tesouro, essa bem-aventurança de estar com Deus um dia, contemplando face a face. A vossa recompensa será no céu. É por isso que às vezes a gente acaba se iludindo quando queremos recompensas aqui nesta realidade. A nossa missão é anunciar, é sermos semeadores, é lançar a semente. O nosso papel é sermos comunicadores da graça. Só que nem sempre nós temos a devida paciência. A gente lança a semente e no mesmo instante já queremos os frutos. E se não dá fruto, se corta, se joga fora, se descarta. Então, esta é a nossa tentação humana. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. E agora, o que será de nós? Se estamos em abundância, nós teremos em contrapartida, usando aqui uma expressão, a desgraça. Como entendermos esta passagem bíblica? A mensagem central, nós podemos assim encontrar no Salmo 1. Feliz é quem a Deus se confia.
se depositamos a nossa confiança em Deus, se temos Deus como centralidade da nossa vida, nada nesta realidade de mundo, na efemeridade das coisas que passam, e somente Deus permanece fiel e eterno na nossa vida, nós vamos descobrir que, mesmo passando fome, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das injúrias, mesmo assim seremos felizes. E na vida dos santos isso ficou muito presente e claro, quando até mesmo queimados, assados, flagelados, decapitados, mesmo assim, não deixaram de louvar e bendizer a Deus e até mesmo de agradecer. Aqui está a síntese da vida de alguém, de um cristão, que de fato em Deus, cuja vida pôs a sua confiança. Talvez o questionamento para encerrar esta reflexão é se de fato nós confiamos em Deus. Até que ponto o grau de confiança depositada em Deus? Sempre observo, às vezes, na nossa vida, que a confiança, de fato, plena, só quando estivermos face a face, junto de Deus. Mas nós poderíamos confiar um pouco mais. Como é que acontece na nossa vida? Eu confio em Deus, mas sempre com 2 passos atrás. Porque se não der certo, já tenho o meu plano A, B e C, segundo a realidade humana. E puderas depositarmos toda a nossa confiança, chegarmos ao grau de santidade, que mesmo diante das dificuldades, louvar e bendizer a Deus, em tudo dar graças a Deus, por tudo darmos graças a Deus. Quem costuma agradecer a Deus diante das suas dificuldades, diante das suas adversidades? Às vezes, o primeiro pensamento é daquele que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. O porquê eu? E a gente até peca quando quer que o outro esteja nesta situação. Por que não fulano? Por que não ciclano? Portanto, é feliz quem a Deus se confia. Encerremos este momento cantando o refrão do Salmo. É feliz quem a Deus se confia.